Oi, gente! Mais um vídeo aqui para o nosso canal, continuando o estudo das aplicações das derivadas em economia e administração, tá? Contabilidade também, claro, né? São todas áreas afins. E agora nós vamos estudar a elasticidade preço da demanda, tá? Se você chegou agora nesse vídeo, aqui na descrição está o link da playlist desta aula, com os vídeos anteriores, e nos vídeos anteriores a gente estudou as aplicações das derivadas na análise marginal, que são taxas de variações das funções, tá? Das variáveis econômicas, né? Então nós estudamos lá custo marginal, rendimento marginal, receita marginal, lucro marginal. E agora nós vamos a um novo conceito, tá? Ele é de construção um pouquinho mais elaborada, mas é bastante intuitivo, tá? E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative a notificação, porque estamos frequentemente lançando vídeos novos aqui sobre os mais variados assuntos de matemática e de física. E se vocês curtem os vídeos, deixem um like, ok? E mande para seus colegas que estão fazendo disciplinas de cálculo, independente do seu curso. Essas aplicações nas áreas econômicas é importante para todo curso de graduação, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pensa de elasticidade, a gente pensa em variação, né? Alguma coisa que tem uma elasticidade grande, ela tem facilidade de se esticar, digamos assim, né? Uma coisa que tem uma elasticidade pequena, ela tem uma variação pequena. Então, é intimamente relacionado a variações. E o que nós temos? Temos o estudo de efeitos da variação de preço sobre a demanda. Ou seja, se eu fizer uma variação no preço, qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a minha sensibilidade na demanda? É muito comum na área econômica estudar todas as coisas a nível percentual. Tá? Então, já exemplificando aqui, a elasticidade preço da demanda estuda efeitos da variação de preços sobre a demanda. Tá? E tem uma coisa bastante intuitiva de que a demanda é inversamente proporcional ao preço. Então, se você aumentar o preço, você diminui sua demanda. Se você diminui o seu preço, você aumenta a sua demanda. Tá? Então, a demanda em função do preço, normalmente, em condições normais, é uma função decrescente. Então, vamos fazer aqui uma funçãozinha decrescente. Então, dq, dp menor do que zero. Ok? Aqui eu estou utilizando a demanda como uma variável Q. Se você acompanhar os vídeos anteriores, lá nós designamos quantidade produzida pela letra Q. Tá? E aqui tem uma relação íntima entre isso, entre demanda, porque a demanda você não vai produzir ad infinitum, né? Você não vai produzir infinitamente. Você, dependendo da sua demanda, você vai produzir, dependendo da sua oferta também, você vai produzir uma quantidade, né, razoável, satisfatória à sua realidade. Tá? Então, dependendo do preço, você vai produzir o seu produto. Tá? Então, produção e demanda têm uma íntima relação entre eles. Tá?
Então, agora a gente vai avaliar a sensibilidade da demanda, tá? Em relação a variações nos preços. Então, você tem um valor, um preço aqui, você vai fazer uma pequena variação percentual no preço e vai analisar qual vai ser a resposta aqui na demanda, tá? Não é simplesmente a taxa de variação, né? Porque a gente quer avaliar uma variação percentual. Então, o que nós vamos estudar? Vamos avaliar a variação percentual da demanda mediante aumento de 1% no preço. Aumento de 1% no preço. Tá? Como essas funções são todas lineares, então isso não tem nenhuma perda de generalidade. Tá? Então vamos pensar aqui. Variação percentual. Variação percentual é o quanto você variou dividido pela quantidade existente anteriormente vezes 100. Natural, né? Então, variação percentual da demanda, percentual na demanda, eu vou chamar de delta minúsculo Q, tá? Vai ser 100 vezes delta Q sobre Q, tá? Então, aqui é o quanto variou dividido pela quantidade anterior. Beleza. Se nós lembrarmos das diferenciais, vamos lembrar das diferenciais. O que nós tínhamos? A função Q em função Q é uma função de P. Então, delta Q é aproximadamente Q' de P delta P. Tá? Variação no preço, variação na demanda. Quando esse delta Q e o delta P tenderem a zero, né, a gente obtém a diferencial dQ igual a Q' dP. Ok? São as diferenciais. Aí vamos substituir este delta Q aqui. Tá? Então, vai ficar Q' sobre Q delta P. Então, nós teremos aqui delta Q vai ser 100 Q' sobre Q delta P, tá? Na prática, se a gente for analisar só esse termo aqui, isso aqui é uma derivada logarítmica, né? 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. Isso é uma derivada logarítmica. Aí vamos pensar o seguinte. Se o preço elevar-se em 1%, então, se o preço elevar-se em 1%, ou seja, esse delta P vai ser 0,01P, tá? Ele aumentou 1%. Essa variação é 1% do preço, 0,01P. Então, quanto é que vai ficar nossa variação percentual na demanda? Vai ficar 100 Q' sobre Q 0,01P. Tá? Beleza. Então, aqui, esse 100, né, vai cancelar com esse daqui. Tudo bem? Então, delta Q, vou trocar aqui, tá bom? Vou deixar o Q' separado. P sobre Q, Q'.
tá bom? Então, ficou preço sobre demanda, derivada da demanda, tá? Este é o chamado elasticidade preço da demanda, tá? Ou seja, você vai fazer uma variação aqui no preço, qual vai ser a sua variação na demanda? Então, esta é a elasticidade preço da demanda. Então, pela letra E, é igual a P sobre Q, Q' de P. Isso aqui é elasticidade preço da demanda. Tá? E uma coisa importante é que esta quantidade ela é sempre negativa. Tá? Ela é sempre negativa por conta da função ser decrescente. Lembre que em condições normais, que é negativo. Então, este termo aqui é negativo. Então, este é sempre negativo. A elasticidade é sempre negativa. Tá? E o que isso quer dizer? Se este é, vamos dizer que ele seja menos K. O que isso aqui está dizendo? Então, um aumento de 1% no preço acarretará em uma redução de K% na demanda. Ok? De novo. Um aumento de 1% no preço acarretará numa redução de K% na demanda. Tá bem? Aí nós vamos ter uma classificação, se ele for menor do que 1, maior do que 1, se for igual a 1. Já já eu falo dessas classificações, tá? Vou primeiro fazer um exemplo para ficar claro este procedimento de cálculo. O exemplo diz o seguinte: a demanda para um certo produto é dada por Q igual a 100 menos 5P. Tá? Se você chegou agora, vejam os vídeos anteriores, que lá ocorre essa situação diversas vezes. Tá? É como se a cada unidade comprada ou produzida, né, você tem um desconto de R$5. 5 unidades monetárias, né? Então, a demanda para um certo produto é dada por Q igual a 100 menos 5P. Tá bom. Onde o preço varia no intervalo de 0 a 20. O que é bastante claro, né? Porque se for P igual a 20, aqui vai zerar, né? Obtenha a elasticidade preço da demanda para os preços de R$5, R$10, R$15. Interprete os resultados. Ok. Vamos lá. Primeiro, Q é 100 menos 5P. Tá bom? Sua derivada, Q' vai ser menos 5. Negativo, como já mencionamos, tá? Então, como fica a elasticidade? Vai ficar simplesmente Q', tá? Sobre P. Então, vai ficar P sobre 100 menos 5P, tá? Q', que é menos 5. Ok? Lembrando que a elasticidade é P sobre Q, Q'. Então, P sobre Q, Q'. Tá aqui. Bom? Aí vamos analisar a elasticidade. Primeiro ponto aqui. Para P igual a 5, tá? Substitui P igual a 5, dá menos 0,33. O que isso aqui significa? Tá? Isso aqui
indica que se ocorrer, eu vou escrever aqui em símbolos, tá? Mas nas anotações de vocês, escrevam em texto, tá? Se ocorrer um aumento de 1% sobre o preço, tá? Isto aqui vai levar a uma diminuição de 0,33% na demanda, tá? Então, se elevar o preço em 1%, o preço de R$5, a demanda vai cair 0,33%. Beleza. Vamos analisar agora que ele seja de R$10. Substitui P por 10, 10 aqui, 10 aqui, vai dar 1. Então, e o negativo, né? O sinal de menos aqui. Menos 1. Isto aqui significa que se ocorrer um aumento em 1% no preço, isto vai levar a uma redução em 1% na demanda. Ok? Agora, se ele custar R$15, substitui P por 15, isto aqui vai dar menos 3. Façam essa continha, tá? Por favor. Aí o que isso significa? Se você fizer um aumento em 1% no preço em R$15, isso aqui vai acarretar numa redução de 3% na demanda. E esta interpretação, aumento em 1% no preço, acarreta em uma redução de K% na demanda, tá? E nós teremos agora umas classificações com relação a essa demanda, essa elasticidade. Se ela for menor do que 1, se ela for igual a 1, se ela for maior do que 1, isso é em módulo, né? Vamos pensar em módulo, né? Então aqui, ó, em módulo menor do que 1, em módulo igual a 1, em módulo maior do que 1. Veja só, se a elasticidade for menor do que 1 em módulo, a demanda é inelástica em relação ao preço, tá? Ou seja, a demanda é pouco sensível à variação do preço em um determinado nível. Então, naquele nível de preço igual a 5, a demanda variou pouco, só 0,33%. Já se a demanda for igual a 1, ela tem elasticidade unitária em relação ao preço. Ou seja, variações no preço levam a variações equivalentes na demanda. Aumentos no preço percentuais levam a reduções equivalentes na demanda. E se ela for maior do que 1 em módulo, foi aquele caso que deu igual a menos 3, então a demanda é elástica em relação ao preço. Então, se o preço fizer uma pequena variação, a demanda vai ter uma redução maior, bem mais acentuada. Ok? Então, são essas 3 classificações quanto à elasticidade. Demanda inelástica, demanda elástica e demanda de elasticidade unitária. Ok? Por fim, nós temos aqui uma relação entre receita e elasticidade de preço da demanda, tá? Vamos lembrar aqui que a receita é preço vezes quantidade produzida, preço vezes quantidade vendida, preço vezes demanda, tá? Novamente, se você chegou agora nesse vídeo, nos vídeos anteriores, a gente define novamente essa receita, tá bom? Vamos tomar a derivada da receita? A derivada da receita com relação ao preço vai ser a derivada com relação
ao preço de P vezes Q. Então, vai ficar derivada do primeiro, derivada de P é 1, vezes o segundo. Mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é linha de P. Tá? Lembrando que esta demanda aqui, ela é função do preço, né? Então, nós fazemos aqui uma regra do produto, tá? Vamos colocar o que em evidência? Vamos colocar Q em evidência. Então, R vai ficar Q, aqui, 1, mais, aqui, P sobre Q, Q' de P. Tá, ó. Esse vezes esse tá aqui, esse vezes esse vai cancelar, tá aqui. Show. E o que é isto daqui? É a elasticidade de preço. Então, a receita é a demanda 1 mais elasticidade. Então, agora você já pode ter diretamente a sua resposta na receita. Então, uma variação percentual no preço vai me levar a quanto de redução na receita, tá? Então, agora a gente consegue estabelecer o comportamento da receita a partir dos valores da elasticidade, tá? Lembrando que a elasticidade, ela é negativa, tá? E com isso a gente tem algumas proposições. De novo, com relação às classificações da elasticidade, né? Então, se nós tivermos uma elasticidade, tá? Se a gente tiver uma demanda inelástica, né? Menor do que 1, então a receita aumenta com o preço. Certo? Porque aqui é menor do que 1 em módulo, né? Se a elasticidade for unitária, a receita permanece constante. Permanece constante. Certo? Aí agora, se a demanda for elástica, a receita vai diminuir com o preço. Receita diminui com o preço. Certo? Vou falar de novo para ficar um pouco mais claro. Se a demanda for inelástica, menor do que menos 1, então essa receita vai ser 1 mais um número que está entre 0 e menos 1. Tá? Então ela vai aumentar. Se for igual a 1, vai permanecer constante. Vai ser menos 1, né? Vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, constante. Se a demanda for elástica, em módulo maior do que menos 1, ou seja, um número menor que menos 1. Então vai ficar 1 menos, por exemplo, 1 menos 3. Então a receita vai diminuir. Dos nossos exemplos anteriores, o primeiro dava aquele R de 5, dava Q 1 menos 0,33. Né? Vai diminuir, vai aumentar, né? Vai aumentar. A receita para 10, Q 1 menos 1, que deu 1%. A receita para 15, Q 1 menos 3. Então, aqui ela vai ficar positiva, aqui vai dar 0 e aqui vai dar negativa.
ok? Então, vamos fazer aqui mais um exemplo para deixar mais claro este cálculo. Bem, para um certo produto, a demanda Q e o preço P são relacionados por 200 menos 2P, tá? Uma reta decrescente. Esse P vai de 0 a 100. Tá? Quando for 100, vai zerar. Tá? Obtenha os intervalos de preço onde a receita aumente, diminua e permaneça constante. Vamos lá. Primeiro, a elasticidade. Elasticidade vai ser menos... Vamos derivar aqui. A derivada de Q é menos 2, né? Então, é P sobre Q menos 2. Então, 2 aqui. Derivada menos 2, menos 2. Beleza. Quando é que o módulo de E vai dar 1? Eu quero olhar primeiro aqui. Então, quando que o módulo de E é igual a 1? Tá? Em módulo, né? Então, troca o sinal aqui. Então, a gente vai ter 2P sobre 200 menos 2P igual a 1. Quanto que é o P? Passa esse aqui multiplicando. Esse daqui vai subtraindo. P é 50. Vou chamar de P0. É R$50. Então, para esta demanda, quando o preço for 50, se você fizer uma elevação de 1% nesse preço, a sua receita permanecerá constante. Tá? Então, se esse preço for menor do que 50, isto aqui vai ficar menor do que 1. Então, vai ser inelástica. Então, ela vai aumentar. A receita vai aumentar. Se o preço for maior do que R$50, você fizer uma elevação de 1%, a sua elasticidade vai ser maior do que 1, logo a sua receita vai diminuir. Então, se P menor do que 50, módulo de E vai ser menor do que 1, então a receita, então ele vai ser aqui, ele é inelástico, menor do que 1, então a receita aumenta. Se o preço for maior do que 50, a elasticidade vai dar maior do que 1, elástica, então a receita diminui. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir aqui que nessa lei de demanda não é interessante você fazer variações no preço quando você passar de R$50. Porque se você fizer uma elevação de um preço em 1%, quando o preço fixo é maior do que 50, a sua receita vai diminuir. Ok? Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem o mesmo cálculo e a mesma interpretação quando a lei de demanda é 50 menos P. P está entre 0 e 50. Tá? P está entre 0 e 50. Vou deixar o gabarito aqui na descrição do vídeo. Se vocês for fazer, faz o mesmo procedimento. Aí analise em que nível de preço a sua receita vai aumentar, vai diminuir e vai permanecer constante, tá? Mesmo procedimento de cálculo aqui. Tá bom, gente? Então, até o momento,
É só. Nos vemos aí no próximo vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, mandem para os seus colegas e acessem a playlist que está aqui na descrição do vídeo, ok? Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.